E aí, pessoal, tudo certo? Eu quero comentar aqui um fato que me chamou a atenção hoje. Aliás, são vários acontecendo, né? Mas me refiro à guerra na Ucrânia. O presidente Trump, que já vinha dando várias manifestações sobre o seu desagrado com a guerra na Ucrânia, já havia prometido durante a campanha que acabaria com a guerra, vem fazendo, tomando atitudes para que isso aconteça. Inclusive, ontem, no dia 18, teve a primeira rodada de conversa entre Estados Unidos e Rússia desde o início da guerra. Os europeus não gostaram, os Zelensky menos ainda, não gostaram dessas conversas que estão acontecendo bilateralmente entre Estados Unidos e Rússia. Dizem que a Ucrânia deve participar dessas negociações. Creio que sim também, né? Mas no momento quem está negociando os termos para uma possível conversa, o início de uma conversa sobre a paz na Ucrânia, são os Estados Unidos e a Rússia. Primeiro ponto, cai por terra a ideia de que a guerra era apenas entre Estados Unidos e Rússia, que alguns ainda tentavam defender. É muito claro que a guerra é entre OTAN e Rússia, e provocada pela OTAN, principalmente pela Europa e Estados Unidos, que incentivaram a Ucrânia a provocar essa guerra contra a Rússia, até porque a Rússia não tinha motivo nenhum para entrar numa guerra porque vinha em franco crescimento, estabilidade, enfim, isso é um assunto para outro momento. Enfim, o que eu quero falar é que hoje, enfim, Trump vai às redes sociais, uma das redes sociais dele, e usa palavras fortes, duríssimas, em relação a Zelensky. Trump diz o seguinte, que o presidente ucraniano é um ditador e que se recusa a realizar eleições. Por que ele fala isso? Porque a Ucrânia deveria ter tido eleições no ano passado, mas devido à guerra, à lei marcial que está em vigor no país, a Ucrânia não realizou eleições. Portanto, Zelensky está no cargo de forma irregular. E, portanto, de certa forma, é possível compará-lo sim com um ditador. Outro ponto é que o Trump fala o seguinte: a única coisa em que ele, Zelensky, né, a única coisa em que Zelensky era bom era manipular Biden. Então vem aí, um conflito de interesses entre as políticas dos democratas, ou seja, os grupos econômicos representados pelos democratas, e os grupos econômicos representados pelos republicanos, principalmente pelo Trump. Então são conflitos de interesse. E esse conflito de interesse está fazendo com que Trump encaminhe o fim da guerra e negocie com a Rússia novamente. Rússia e os demais europeus também estão sendo isolados por ele nesse diálogo por enquanto. Vamos ver o que acontece.